Hello guys, eu estou de volta com mais uma aula para você. E hoje a gente vai falar de um assunto que, assim, é um monstrinho na cabeça dos alunos, até mesmo porque eu acho que o inglês deveria ser dividido em básico, intermediário, avançado e também o momento que você começa a entender de uma vez por todas o tal do present perfect, não é verdade? Então, se você ainda tem medo desse tempo verbal, se você ainda chora quando você vê o present perfect, se você ainda se descabela porque você não entende nada, eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, porque eu vou te explicar esse tempo verbal de uma forma super simples que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. A primeira dica que eu quero te dar aqui, essa foi a maneira mais fácil que eu encontrei de aprender esse tempo verbal. Não somente esse tempo verbal, mas qualquer coisa que eu quisesse aprender relacionada ao inglês. Geralmente eu pegava situações, tentava entender essas situações e já trazia elas para o meu dia a dia. Então é isso que a gente vai fazer agora. Ao invés de você pegar aquele monte de livro e ficar entendendo, tentando entender a gramática e repetindo aquelas frases que você talvez nunca precise usar, a gente vai pegar situações reais para você já começar a usar no seu dia a dia, tá bom? Então essa é a primeira dica que eu dou para você. Então, no que consiste esse tempo verbal? A gente vai ter sempre um pronome, que são as pessoinhas, eu, você, ele, nós, vós, eles. Na sequência a gente vai ter o have. Quando a gente se refere ao he, she, it, a gente vai usar has, tá bom? E na sequência, depois do have ou do has, a gente vai ter o verbo na terceira coluna. Ai, tá bom, teacher, mas como assim terceira coluna? Vocês lembram daquela listinha de verbos? Be, was, were, been. Então, o been é a terceira coluna, tá bom? Então, para isso, essa parte não tem como fugir. Você vai ter que pegar essa listinha de verbos e dar aquela olhadinha novamente para você reacender aí esses verbos na sua mente, tá bom? Lembrando que para essas situações, a gente não usa somente a terceira coluna, mas também quando a gente se refere aos verbos regulares, a gente só coloca um ed ou IED, e aí a fórmula está completinha, tá bom? Agora vou aproveitar também para te dar mais uma diquinha. Se você se descabela quando você vê aquela lista enorme de verbos e fala, nossa, não sei nem por onde começar, eu te aconselho a você pegar verbos específicos de situações que geralmente você vai precisar usar e você começa decorando esses verbos. Então, por exemplo, o verbo trabalhar, se você ainda não conhece, vale a pena você aprender justamente para você já começar a usar. Ver, escutar. Então você pega algum conjunto de verbos que isso é muito particular, tá bom? Então você vai escolher os verbos que são mais úteis para você e você vai memorizar a terceira coluna ou somente colocar o ed ou ied. Existem duas situações. A primeira delas é toda vez que nós estivermos nos referindo a uma ação que aconteceu lá no passado e ela continua acontecendo nos dias de hoje. Ai, teacher, como assim? Não entendi. Então eu vou te mostrar uma cena que mostra exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês agora. Vamos dar uma olhadinha juntos? What are we talking about? We have been together for five years now. Então nessa situação aqui, eles usaram We've been together for 5 years. Então significa que eles estão juntos desde 5 anos atrás, começou lá atrás no passado e ainda continua acontecendo até mesmo porque eles não se separaram, eles continuam juntos, tá bom? Então um outro exemplo para você entender melhor esse tempo verbal e essa forma de usar. Se eu quiser dizer assim, eu sou professora há 5 anos. I've been a teacher for 5 years. E um outro aspecto também que o present perfect pode ser usado é toda vez que você não quiser referir nada sobre o tempo. Então a ação, o foco principal vai ser na ação, mas não no tempo. Então eu vou te dar mais um exemplo para você entender um pouquinho melhor. She's okay. I haven't seen her in a while. Então nessa frase aqui, I haven't seen her for a while. Então for a while é desde quando? Quando aconteceu? A gente não está marcando um tempo na frase. Então para essa situação é claro que a gente vai usar o present perfect, tá bom? Agora eu vou te dar mais alguns exemplos para você já começar a praticar e usar aí no seu dia a dia, tá bom? Se você quiser dizer assim, eu estive nos Estados Unidos e você não quer falar quando foi. Então nesse caso você diria assim, I've been to the US. Agora se você quisesse dizer assim, eu experimentei comida japonesa, mas você também não quer dizer quando foi que aconteceu. Então você vai dizer assim, I've tried
Japanese food. Uma outra situação também, eu vi esse filme. Você diria assim, I've seen that movie. E a última diquinha aqui pra vocês, se vocês quiserem usar a forma interrogativa, como vocês já estão cansados de saber, a gente vai jogar o have lá pra frente, ou has também, dependendo da conjugação, tá bom? E na negativa ele vai ficar haven't or hasn't. Eu espero de coração ter te ajudado com esse tempo verbal, eu espero que você tenha aprendido. E se você gostou desse vídeo, já aproveita, me dá o seu joinha. Se você não se inscreveu no canal, já corre lá, se inscreve. Se você tem um amigo que tem medo do Present Perfect, me ajuda a compartilhar esse vídeo também. E eu te espero no próximo vídeo. Bye, bye!